Fala galerinha, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui mais uma semana, nossos estudos da disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na nossa aula de hoje nós iremos tratar então efetivamente dos projetos agropecuários. Na nossa aula anterior, nós identificamos quais são os elementos que compõem então um projeto agropecuário. Nós conhecemos ali a primeira etapa, que é a etapa do sumário executivo, né? Nós falamos também da parte de inventário patrimonial e nós conhecemos aí como que se desdobram as características das atividades, né, que podem ser abraçadas pelos projetos agropecuários que estão envolvidos ao setor produtivo agropecuário. Então, na aula de hoje, nós iremos tratar efetivamente, então, de quais são os projetos que estão relacionados, então, aos modelos, né, de âmbito de fomento para o crédito rural, né, bem como aí para a facilitação da sua gestão da propriedade rural. Então vamos lá, vamos conhecer aí quais são os modelos, né, os projetos agropecuários que podem aí ser levados, né, para as agências de fomento para se conseguir o crédito rural. Nós temos então essas 4 atividades que são beneficiadas. São as atividades de custeio, as atividades de investimento, as atividades de industrialização e as atividades de comercialização. Com certeza, algum desses termos, né, isso fica íntimo aí a vida de vocês dentro das atividades de produção já ouviram falar desses conceitos, né? Talvez já ouviram falar, mas não sabem como eles se desdobram, o que eles significam, e hoje nós vamos fazer essa explanação, então, para que vocês compreendam cada um desses 4 conceitos que eles estão envolvidos dentro dos projetos agropecuários, como também podem estar envolvidos aí dentro das análises produtivas. Vamos lá, vamos começar falando da primeira atividade beneficiada aqui, que é a atividade de custeio. O que é uma atividade de custeio, então, pessoal? A atividade de custeio é aquela atividade que ela está relacionada a um projeto, aonde esse projeto visa atender às despesas que dão origem aí a partir das atividades de um ciclo produtivo, de um ciclo agropecuário. Então vamos lembrar da aula anterior, quando a gente falou lá das culturas, né, que estão envolvidas aí dentro de um período curto, né, de um ciclo produtivo. Então nós temos lá as culturas anuais, né, as culturas essas culturas, então, anuais, elas são as culturas de ciclo curto, né? Essas culturas, então, elas estão atendidas aqui pelas atividades de custeio. Então, nós podemos ter como exemplo aqui, né, obviamente, as culturas da soja, do milho, do sorgo, né, que são atividades anuais ou atividades de ciclo curto. Nós temos aqui como exemplo de atividade de custeio a adubação, por exemplo, fertilidade, né, onde a gente realiza esse manejo e aí quando a gente for implementar a próxima cultura, há necessidade de se fazer, né, esse trabalho novamente. Aplicação, né, de defensivos químicos, né, os agroquímicos em geral, também são atividades de custeio, porque elas só perduram aí por um ciclo produtivo, sendo necessário, né, se repetir, se refazer esse processo, caso a gente for implementar um novo ciclo produtivo agropecuário. Então, em resumo, a atividade de custeio ela está envolvida dentro dos projetos que visam atender às despesas
produtivas das atividades de somente um ciclo produtivo, né? Então, são atividades de ciclo mais curto. Quando a gente fala em crédito rural, são atividades que possuem um prazo de pagamento mais curto, né? Eles utilizam geralmente o ano agrícola, que vai trabalhar lá via de regra de junho a junho, mas em compensação nós temos prazos, né? Os prazos são mais curtos, mas nós temos taxa de juros muito mais baratas, né? São taxas de juros consideradas por algumas pessoas até subsidiadas, porque são muito mais baratas do que as atividades, os juros, né, das atividades tradicionais de mercado. Tá? Então a gente tem aqui como exemplo as atividades de custeio. A segunda atividade beneficiada pelo crédito rural, né, é a atividade de investimento. A atividade de investimento, então, ela é quase que o oposto da atividade de custeio, né? Sendo que a atividade de investimento é aquela atividade que visa atender todas as despesas que ela envolva bens ou serviços que gerem benefícios por mais de um ciclo de produção agropecuário. Ou seja, a gente tem isso sendo repetido, né, ao longo dos próximos ciclos, né? Então isso não exaure, né? Isso não some, isso não caduca durante o processo de produção. Isso se mantém, então, né, para uso, né, para os próximos ciclos, os próximos momentos de atividade produtiva. Então imagine aqui a compra de um trator. O trator ele contribui para o incremento da produção, ele facilita, né, tecnologicamente ali o processo produtivo, mas quando a gente colhe a safra, o trator não vai embora, o trator permanece, né? Então a gente tem aqui no caso do trator, quando a gente for, no caso, por exemplo, vamos comprar um trator, a gente vai fazer um projeto de financiamento para crédito rural, o trator vai entrar dentro de um projeto de financiamento para investimento. Da mesma forma, a gente tem ali as construções, as instalações, né, as máquinas, implementos. Então a gente tem o exemplo do silo ali, um silo é a mesma coisa, ele é utilizado durante o processo de produção, mas ele permanece durante os próximos ciclos, né? Então ele caracteriza também como atividade de investimento. Dentro das culturas, nós temos como exemplo as atividades, né, de culturas permanentes ou de culturas perenes, né? Essas culturas aí, como por exemplo a silvicultura, a cana-de-açúcar, o café, são atividades de ciclo longo, né? Atividades aqui que não obedecem obrigatoriamente aqui a questão de um ciclo produtivo só, elas permanecem aí durante um longo período e são consideradas também atividades de investimento. Bom, bem como a gente disse sobre a questão do crédito rural para custeio, no caso de investimento, nós temos aqui a condição de prazos de pagamentos mais longos, mas temos também condição aqui de taxa de juros um pouco mais altas, né? Não tão exorbitantes, né, quanto o que a gente percebe no mercado, mas são taxas de juros maiores do que as taxas de custeio. Nos projetos de investimento, há a possibilidade, inclusive, de solicitação de prazos de carência, ou seja, você utiliza, né, o recurso durante um período maior, pagando somente os juros, e a amortização ela é feita durante um período mais longo, né? Alguns projetos que eu posso destacar para vocês, como, por exemplo, os projetos do ABC, né, de agricultura de baixo carbono, né, onde envolve aqui principalmente a questão de reforma de pastagem, né, da parte de integração lavoura, pecuária, floresta, onde a gente tem essa relação aqui, tudo que envolve sequestro de carbono, né, da atmosfera. Então são atividades de investimento, onde a gente tem, por exemplo, 15 anos esse projeto para se pagar, sendo que a gente tem 8 anos de carência. Então, né, a gente tem aqui um período mais longo aqui para a utilização do recurso, para efetivamente começar a amortizar ele durante um período de tempo. Esse foi um exemplo simples, que vocês vão acabar pesquisando isso como trabalho para a nossa disciplina. Ok, moçada? Então essa aqui é a atividade de investimento, então é aquela que visa atender as despesas de benefícios que gerem mais de um ciclo produtivo, né? São atividades de longa duração, ok?
Outra atividade beneficiada, nós temos a atividade aqui de industrialização. A atividade de industrialização é aquela que visa atender as despesas para industrialização, transformação ou ainda beneficiamento da produção agropecuária, né? Então a gente está falando de um projeto que visa fazer a transformação para um produto agroindustrial. Então, exemplo, né? A gente pode transformar o leite em queijo, o leite em iogurte, nós podemos transformar o milho ali em sucrilhos, né? Transformar fruta em doce. Então a gente tem um processo aqui de industrialização, tá? Então tudo que se transforma, a matéria-prima agrega valor e a gente tem um produto acabado, né? A gente vai chamar aqui de atividade beneficiada pelos processos de industrialização. E por último, nós temos como atividade beneficiada também a atividade de comercialização. Essa atividade é aquele modelo que visa atender as despesas pós-processo produtivo, né? Então imagine lá que o produtor necessita de condições de armazenamento, né? Se ele precisa de condições de logística, embalagem, então tudo isso está envolvido aos processos de comercialização. Ok? Então essas são as 4 atividades que podem ser beneficiadas pelos projetos agropecuários e que elas são atendidas também pelas agências de fomento, né, pelos bancos, né, que disponibilizam o crédito rural. Bom, então o que a gente pode tratar sobre isso também? Que existe uma parcela, né, do sistema produtivo brasileiro que ela tem uma grande representatividade, tanto na produção quanto na geração de empregos, né, e na formação da nossa balança comercial. Nós estamos falando aqui da agricultura familiar, nós estamos falando aqui dos pequenos produtores. Esses pequenos produtores um dia, né, foram considerados indivíduos campesinos, né, eram camponeses que somente produziam para a própria subsistência, e com a melhoria, né, dos processos produtivos, hoje esses indivíduos conseguem ter sobra, né, dentro da produção, né, e essa sobra acaba sendo levada ao mercado em forma de comercialização. Então, a agricultura familiar brasileira hoje ela não está somente destinada à parte de subsistência, né? Ela está realmente envolvida já numa prática comercial. E o que esses caras contribuem positivamente então para a gente, né? Principalmente dentro da composição da alimentação básica da população brasileira. Então imagine, pessoal, quando a gente analisa, né, os números produtivos brasileiros, se a gente falar que toda a mandioca produzida no país, 84% ela vem do pequeno produtor. Quando a gente fala ali, ó, da produção de aves e ovos, né, nós temos aqui 40% da produção, né, de origem de pequenos produtores, mais da metade da produção de suínos, quase a metade da produção de milho, mais da metade da produção de leite brasileira vem dos pequenos produtores, muitos deles organizados em formas de cooperativas, né? Mais da metade da produção de feijão brasileira. A gente está falando de 30% da produção de arroz e 1/4 da produção de café, né, vindo aqui das pequenas propriedades, né, dos pequenos produtores. Quer dizer que esses caras têm uma representatividade, né, muito grande dentro do nosso cenário produtivo brasileiro. Além disso, nós podemos destacar essa importância social da agricultura familiar dentro da geração de empregos, sendo que, quando nós analisamos que de 2 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio brasileiro, 1.300.000 pessoas estão envolvidas dentro do processo da agricultura familiar. Nós estamos dentro das pequenas propriedades. Isso representa 65% de tudo que é produzido no país vindo dessas pequenas propriedades, sendo que somente 35% da produção brasileira está ali dentro da agricultura, né, da produção empresarial, né? A gente está falando aqui das médias, grandes propriedades. Então, isso existe uma representatividade muito grande, um grau, né, de relevância dentro da produção brasileira. Por isso, então, foi criado o PRONAF. O PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar,
foi criado então no governo Fernando Henrique Cardoso, né, com o intuito de proporcionar um aumento da produção agrícola, geração de ocupações produtivas. Então a gente deixando aqui os grandes latifúndios improdutivos, e eles são remarcados pela reforma agrária para realmente aqueles que precisam. Isso gera, consequentemente, uma melhoria da renda e da qualidade de vida tanto dos produtores quanto dos seus familiares. Então o Pronaf é o nosso principal programa, né, público de fortalecimento então no âmbito do pequeno produtor. Sendo assim, pessoal, vem uma questão, né? Quem pode ser um pronafiano, né? Quem pode usufruir aqui dos recursos do Pronaf? Lembrando que nós temos dinheiro muito barato, né, para projeto agropecuário envolvido, né, dentro das atividades produtivas, né, que se enquadram dentro do Pronaf. Então são juros muito, muito, muito baratos, né, com condições aí bem especiais para o produtor. Por que a maioria dos produtores não utilizam? Porque eles não sabem fazer projetos, não sabem elaborar projetos agropecuários. Então existe uma grande dificuldade por parte desse produtor, né, e a gente vai entender isso aqui ao longo da nossa aula. Então, quem pode ser um pronafiano, né? Quem pode ser considerado agricultor familiar? Então, vamos tratar por partes aqui. Primeiro elemento para ser considerado um pequeno produtor, né, um pronafiano, é o indivíduo, primeiro, ele precisa produzir na terra. Então, se ele tem produção na terra, ou ele explora a terra, né, melhor dizendo, ele pode ser um proprietário. Proprietário é o indivíduo que possui a escritura, tá? É o indivíduo que é o dono da terra. Por que eu trato sobre isso? Já aconteceu de um aluno uma vez tentar, até conversado comigo, e tentar pleitear um Pronaf, ele não conseguiu porque a família dele tinha um contrato de compra e venda com uma família, essa família ainda estava em processo de inventário por questão do falecimento de alguém, e eles não tinham ainda a escritura. Se eles não têm escritura, eles não são proprietários, tá? Então eles não conseguiram aí pleitear aqui crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Outro elemento que a gente pode considerar aqui é o elemento do posseiro. Você já deve ouvido falar sobre isso, né? O posseiro é o indivíduo que toma posse da área. É aquele indivíduo que olha para um lado, ele olha para o outro, ninguém está ali, ele entra, levanta acampamento lá, ele começa a produzir algumas coisinhas, e se ninguém questionar a presença desse indivíduo durante um período de tempo, legalmente ele pode, por uso capião, solicitar a posse da área. Ele pode se tornar aí um indivíduo com posse daquela propriedade, daquele pedaço de terra, daquela gleba, por uso capião. E a legislação brasileira permite isso. Então, muitas pessoas, né, desbravaram o norte do país e ocuparam terras públicas da União, né, e acabaram durante um período tomando posse dessas áreas. Bom, hoje é mais difícil, né? A gente tem a questão do georreferenciamento, então isso não, a gente está falando isso aí da década de 70 e 80, que houve uma exploração muito grande, né, dessas áreas públicas. Outro elemento que pode também ser pleiteado como pronafiano é o arrendatário, que é um indivíduo que, né, tem um contrato de arrendamento, um aluguel da área, e ele pode pleitear aí um projeto de Pronaf. O parceiro é aquele indivíduo que ele entra em parceria, né? Ele tem uma porcentagem de participação durante a produção, sendo que os lucros são divididos na mesma proporção da parceria, bem como também os prejuízos. Ou ainda a gente pode ter os assentados, né? Os assentados da reforma agrária. Importante destacar que assentado não é sem terra, tá, pessoal? O sem terra é o cara que invade. O assentado é aquele que adquire o título, né, de assentado daquela gleba, daquela terra, né, mediante a reforma agrária. Bom, até aqui a gente pode perceber que quase todo mundo, né, pode ser um pronafiano. Né? Ele não pode estar irregular, ele não pode ser um criminoso, né? Ele não pode deixar de ter uma documentação que comprove que ele está instalado legalmente ali naquela terra. Outro elemento aqui, ele precisa residir na propriedade rural ou próximo a ela. Isso aqui dá uma divergência muito grande. Até antes de montar essa aula aqui, eu voltei a consultar
né, os enquadramentos do PRONAF e continua com essa classificação, residir na propriedade ou próximo. Aonde eu quero chamar a atenção isso? O que é considerado próximo? Né? É um raio, então eles não colocam isso muito claro. Então, dependendo da distância, né, se você receber uma negativa aqui do seu PRONAF, por exemplo, você mora em Uberaba e você tem propriedade em Sacramento, por exemplo, se isso for negado, há um questionamento do que significa próximo. Tá? E aí a gente tem que verificar a jurisprudência aí de quem já entrou na justiça para isso, para verificar se existe já algo, né, de resposta jurídica para isso. Bom, outra característica para o indivíduo se tornar um pronafiano é em relação à mão de obra. A mão de obra dentro dessa propriedade rural, ele pode sim manter empregados permanentes, mas esses empregados eles têm que ser em número menor ou igual ao número de pessoas da família, né, que trabalham dentro da propriedade rural. Se a gente está falando de PRONAF, nós estamos falando de agricultura familiar. Então a gente tem uma mão de obra predominantemente familiar, predominantemente da família. É proibido ter empregados? Não, mas esses empregados eles não podem ser superiores à quantidade de indivíduos da família que estão envolvidos dentro da produção. A questão é o tamanho da produção, da propriedade, né? A propriedade rural ela não pode exceder 4 módulos fiscais para as atividades agrícolas e elas não podem exceder 6 módulos fiscais para a atividade pecuária. Só destacando aqui, a região de Uberaba possui como um módulo fiscal o tamanho de 24 hectares. Então a gente está falando aqui, por exemplo, para as atividades agrícolas, uma pequena propriedade é aquela que tem de 96 hectares para trás. Tá? Então a gente está falando aqui de o tamanho da propriedade para se pleitear o PRONAF. Por que eu destaquei Uberaba ali como 24 hectares? Porque dependendo da região, o módulo fiscal é diferente, tá? Então, um exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte possui como módulo fiscal 6 hectares. Então, quanto maior é a área de desenvolvimento da região, menor é o módulo fiscal. Então a gente pode pensar, né, que nas regiões amazônica, por exemplo, o módulo fiscal ele tem uma proporção muito maior do que aqui na nossa região. E outra questão, para ser um pronafiano também, essa propriedade rural, esse pequeno produtor, ele tem que ter pelo menos 50% da renda familiar bruta vinda da atividade rural, ela sendo agropecuária ou não. Por que eu estou tratando sobre isso? Algumas propriedades rurais exploram o turismo rural, por exemplo, né? E isso também é considerado exploração rural, tá bom? E por último, a questão da renda, né? O indivíduo, o elemento, né, dessa pequena propriedade, ela não pode ter renda bruta familiar superior a R$360 mil ano. A gente está falando de renda bruta, tá? Nós estamos falando tudo que se produz. A gente não é lucro isso. A gente não está tratando aqui de sobra. Nós estamos tratando aqui de bruto, da renda bruta de tudo aquilo que é produzido. Então não pode ultrapassar aqui R$360 mil por ano. Bom, então se o indivíduo lá ele cumpre todos esses pré-requisitos, a próxima etapa dele é procurar na sua região aí a sua Emater. Aqui no nosso caso a gente tem a Emater Minas, onde ele vai buscar um documento chamado DAP. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. A DAP ela vai dizer que tudo isso aqui é verdade. Né? Então, a DAP é esse documento, né, de declaração de aptidão ao PRONAF, onde ele, para pleitear essa documentação, ele vai levar toda essa documentação aqui para que ele se torne aí efetivamente um pronafiano. Lembrando que a DAP ela possui validade de 3 anos, sendo necessário, depois desse período, o produtor solicitar a renovação. Próxima etapa para isso são os procedimentos finais, né, de proposta para financiamento. No caso do PRONAF, como ele é um programa
público, né, um programa oficial do governo. A gente utiliza os bancos oficiais do governo também para cadastro, tá? No nosso caso, então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Quer dizer que o crédito rural está limitado somente aos bancos oficiais do governo? Não, claro que não. A gente tem também crédito rural oferecido por bancos privados, né? Inclusive com taxas tão competitivas quanto as taxas públicas. Mas no caso do Pronaf específico, nós estamos tratando de um programa oficial. No caso aqui, nós estamos trazendo como exemplo o cadastro realizado no Banco do Brasil. Então, necessário aqui a reunião de todos os documentos necessários, se buscar os orçamentos fundamentais aí para se elaborar esse projeto. No caso do pequeno produtor, ele tem a estratégia ou a possibilidade de elaborar esse projeto junto com a Emater de forma gratuita, né, com o uso de um técnico, e depois disso é realizado o envio do projeto ao Banco do Brasil, ele sendo aprovado ou não, né? Sendo aprovado, o crédito cai na conta lá do nosso querido produtor. Sendo rejeitado, o projeto volta para ele fazer as adequações, entender o motivo da não aceitação do projeto. Importante destacar, pessoal, que os projetos de custeio, como a gente estava falando lá, são projetos que eles possuem uma renovação automática, tá? Então não há tanta necessidade aí do produtor refazer o projeto depois de um período de ciclo produtivo, diferente dos projetos de investimento, né? Que para cada projeto é necessidade de a apresentação de um novo projeto, né, técnico para se verificar aqui a sustentabilidade financeira dessa atividade. Ok, moçada? Então é isso aí, a gente tratou aqui hoje sobre os projetos que estão envolvidos dentro do crédito rural. Vou deixar para vocês lá uma atividadezinha para validação como trabalho, tá? Valendo nota para nossa disciplina. Não esqueçam de validar esse trabalhinho. Eu agradeço aqui a sua companhia. Boa semana para vocês e até a próxima.